Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, neste tempo de jejum, de consagração, 21 dias para a restauração do altar das nossas vidas, do nosso coração. Queremos compartilhar uma palavra em forma de devocional com o propósito de edificar a vida da nossa igreja e de todos aqueles que estarão ouvindo esta mensagem. E para isso eu gostaria de convidar a todos, vamos juntos com alegria abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Faremos a leitura dos versículos 10 ao 11 e que a unção do Espírito Santo traga sobre a sua vida revelação, entendimento, completa restauração por meio da palavra de Deus, que é viva e eficaz e não volta vazia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 ao 11, assim nos diz o Senhor. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar ou restaurar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando lemos estes dois versos da palavra de Deus, podemos nos alegrar, podemos ter a fé, a convicção que servimos a um Deus de toda graça. Servir a um Deus de toda graça significa que o Senhor, por meio da sua bondade e misericórdia, pode nos abençoar em todas as áreas. A graça de Deus, a luz da palavra de Deus, nos diz que ela é multiforme. Ela alcança não apenas uma necessidade ou apenas uma área das nossas vidas. A graça de Deus atende a tudo. Se estamos precisando de cura, o Senhor é o bálsamo de cura. Se necessitamos de perdão, o Senhor é a nossa justiça. Se estamos clamando pela salvação, o Senhor é a nossa salvação pela sua graça. A graça de Deus pode cuidar da nossa vida por completo, dos nossos sentimentos e emoções, do coração que procedem as fontes e os caminhos para a vida. Pode cuidar dos pensamentos. A graça de Deus pode abençoar a nossa alma, o nosso espírito, o ser humano integral. Pode nos abençoar de forma completa. Este é o Deus de toda graça. Eu não sei quais são as lutas e dificuldades que você vem enfrentando em sua vida. Quão grande é o desafio de restaurar o altar da sua vida. Mas uma promessa que encontramos na palavra de Deus é que o Deus de toda a graça é poderoso para te restaurar, para te curar, para trazer libertação, para gerar salvação sobre a sua casa neste dia. Então creia, persevere, confie no Senhor. É necessário sabermos quem é o Senhor, como Ele age em nossas vidas. E como é maravilhoso entender que a graça de Deus está disponível. A graça de Deus está sendo derramada sobre o coração e a vida de todo aquele que crê. E recebendo a este Deus de toda a graça. Também entendemos no verso 10 de 1 Pedro capítulo 5, que existe um chamado universal que alcança não apenas alguns que são selecionados, mas toda a igreja, todo aquele que recebe ao Deus de toda graça. A palavra do Senhor declara que somos chamados à sua eterna glória. O Senhor nos chama a desfrutarmos do reino de Deus, a participarmos da sua missão. O Senhor nos chama a pertencermos a uma família da fé. Somos chamados à sua eterna glória e o acesso a esta eterna glória, ao cumprimento, ao exercício deste chamado, está novamente na graça de Deus que alcançou as nossas vidas. Então, neste tempo de consagração, nesse tempo de oração,
Busque viver este chamado. Busque participar do reino. Busque participar das coisas eternas que não têm fim, que durarão pela eternidade. Caminhe rumo à eternidade. Priorize as coisas de Deus. Porque este é o seu chamado, igreja. Este é o chamado de todo aquele que crê. A graça de Deus nos aponta para a vida eterna, para a eternidade da glória do Senhor. E não há nada melhor do que desfrutarmos deste propósito maravilhoso, reservado ao coração do povo de Deus. E diante deste chamado, não estamos separados de vivermos sofrimentos ou passarmos por dificuldades. Porque a terceira parte do verso 10 declara: depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar e restaurar. O sofrimento na palavra de Deus não é excluído. Não está colocado de forma oculta, separada da vida cristã, da caminhada da fé. No mundo podemos enfrentar dificuldades, podemos passar por lutas, tribulações e diante de situações difíceis. Mas a promessa que temos é que o Deus de toda graça estará conosco. Não enfrentamos o sofrimento, as lutas e desafios sozinhos. O nosso Deus está conosco. Porque Ele é aquele que faz o chamado e sustenta o chamado, ou seja, aquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Se você está passando por um tempo de sofrimento, de lutas, de desafios, receba esta palavra neste momento. Depois de ter sofrido por um pouco. Este pouco nos mostra que não é algo contínuo, não é um sofrimento eterno, não é uma dor eterna, não é uma luta que não terá um fim. Pelo contrário, é só passagem. Nós vamos passar e pela graça vencer. Nós vamos enfrentar a dificuldade, a tribulação, e ela produzirá em nós a perseverança, e a perseverança a esperança e a certeza de que o nosso Deus está conosco. E depois de passarmos por este breve tempo, por este breve sofrimento, diz a promessa de Deus, a palavra do Senhor, Ele mesmo, o Deus de toda graça, que nos chama à sua eterna glória, Ele nos restaurará e nos aperfeiçoará. Se necessitamos de restauração em alguma área da nossa vida, se lembre, o próprio Deus, Ele mesmo, pela sua graça, traz restauração sobre a sua vida. Tudo aquilo que precisamos ser transformados, aperfeiçoados, o próprio Deus, pela sua graça, nos aperfeiçoará, transformará a nossa história. E logo depois de sermos aperfeiçoados, a promessa de Deus na sua palavra diz que Ele mesmo nos firmará, nos colocará em uma rocha eterna, um lugar firme, um lugar seguro. A nossa casa, a nossa vida, o nosso altar não pode estar edificado sobre um lugar frágil, sobre estruturas frágeis, mas a restauração do altar passa em estar firmado sobre a rocha da nossa salvação, que é Jesus. E é o próprio Deus, pela sua graça, que há de nos firmar nele mesmo, em sua palavra, na sua bondade, na sua misericórdia. E depois de estarmos firmes, a promessa de Deus que encontramos é que Ele nos firmará e nos fortificará. Uma vez estando sobre a rocha, seremos fortificados, fortalecidos. A força que precisamos até mesmo para enfrentar os sofrimentos do dia a dia, as lutas do dia a dia, vem do nosso Deus. E a força e a fortaleza das nossas vidas é o próprio Senhor. E por fim encontramos mais uma promessa maravilhosa na palavra de Deus,
que declara o nosso coração, que uma vez restaurados, aperfeiçoados, firmes na rocha, fortificados, o Senhor nos fundamentará. Ele nos fundamenta nos princípios, na sua palavra, que é a verdade que liberta, que transforma. Os fundamentos são a base, a sustentação da nossa vida e da nossa fé. Um altar restaurado precisa estar bem fundamentado na palavra de Deus. Necessita estar fortificado pelo Senhor. Necessita estar firme, estabelecido sobre a rocha. Um altar restaurado é um altar aperfeiçoado. E é isto que o Senhor deseja fazer em sua vida neste dia. Então abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus traga sobre a sua vida o derramar da graça e do favor do Senhor. Graça de Deus que nos aponta um chamado maravilhoso para participarmos do reino de Deus. Graça que nos leva a desfrutarmos de um tempo de restauração, aperfeiçoamento, de estar firmes, fortificados e bem fundamentados à luz da revelação da palavra de Deus. E assim como Pedro declarou na sua carta, nós declaramos neste dia que ao nosso Deus seja o domínio, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia.